Sydney Sweeney fracassa nas bilheterias americanas após campanha polêmica. Novo filme de Sydney Sweeney fracassa após acusação de eugenia em comercial. Novo filme de Sydney Sweeney fracassa nas bilheterias após campanha polêmica de jeans. Sabe quando você vê uma série de portais da Lacrate tentando emplacar uma narrativa bastante esquisita, mas que por algum motivo talvez não esteja assim tão calcada na realidade, talvez não esteja sendo tão verdadeira com as informações? Pois muito bem, essa semana quem frequenta bastante o Twitter deve ter sido bombardeado aí por essas manchetes, não só dos portais que eu e Maria Eduarda acabamos de te mostrar, como por exemplo Rolling Stone, tudo que é coisa da UOL, muitos perfis Lacrate de séries e filmes no Twitter também, falando que um novo filme da Sydney Sweeney chegou aos cinemas e que tá flopando demais, que é um fracasso e que talvez, perceba a construção da narrativa, tá? Talvez isso estivesse acontecendo porque seria um backlash, uma resposta do público à campanha extremista que ela fez para aquela marca de jeans. Será que é isso que tá acontecendo? Você já sabe que obviamente não, mas neste vídeo eu vou te provar que é tudo contrário do que eles estão dizendo, é tudo papagaiada, é tudo papo furado, e vou detalhar contigo um artigo que explica muito bem cada detalhezinho do que é que verdadeiramente está acontecendo. Derruba essa porra dele! Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Normalmente eu continuo sendo Gig e estou aqui com o Deadline de Barros. Fala galera, beleza? Quem fala é o... Ele, o Sydney Sujo, o Sydney Gordola de Barros. Sydney feito de calça jeans rasgada bem ali embaixo da bagurrilha, né? Porque eu perdi uma calça jeans lá no Comic Market Brasil. Corno Market? No Corno Market não gostei, né? Perdi uma calça jeans. Você viu o nosso vídeo a respeito de Comic Market Brasil, cobertura completa, já foi lançado aqui, vou pedir pra Duda colocar a thumb na tela e te deixar como recomendação, porque em agosto do ano que vem você não pode perder a edição número 2. Artigo do Deadline, que é um grande portal gringo detalhando o que de fato acontece na indústria cinematográfica e explicando por que é que alguns portais lacrolas estão tentando emplacar essa narrativa de fracasso, dizendo que o filme dela simplesmente... Mosquitinho, desculpa, Duda. Simplesmente está sendo um fracasso, quando na verdade o filme foi filmado em 2022, foi lançado num festival em 2023, a produtora que financiou esse filme inclusive faliu, né, 2 anos atrás. Tem um monte de coisa aqui que você precisa saber, não é um filme de 2025, não é um grande lançamento. Vamos ler esse artigo aqui no detalhezinho mesmo, na coisa minúscula, no pormenor, vamos descobrir. Americana, filme de Sydney Sweeney não foi um fracasso, mas sim um produto de nicho. Compreenda a economia de bilheteria do cinema independente. Conforme eu já passei para vocês, o artigo é do site Deadline e tá assinado por Anthony D'Alessandro. Amigo seu, Barros? Não, é jogou no Inter, né? Jogou esse no mesmo, é o próprio. Sempre que um filme com uma estrela notável consegue um lançamento de baixo orçamento em pouco mais de 1000 cinemas e esse título não gera um grande resultado, é fácil dizer que foi um fracasso. Mas entenda, nós certa vez declaramos que Beach Bum, de Matthew McConaughey, da Neon Studios, foi a menor estreia da estrela para um lançamento amplo, com 1,76 milhões de dólares, cerca de 1,6 mil por cinema. A matéria tá detalhando ali logo na introdução um filme do Matthew McConaughey chamado Beach Bum, que teve justamente um lançamento de filme independente. Então ele começa mergulhando nesse caso para exemplificar, segue comigo. O filme estava em cartaz em 1.100 salas em maio de 2019. Na época, a Neon ficou chateada
chateada, argumentando que o filme era um filme de nicho e a única razão pela qual o filme estava em cartaz um pouco acima de 1.000 salas era porque surgiu a oportunidade de reservar Beach Bum em mais cinemas. Então por que culpar a distribuidora por se esforçar tanto para reservar o título e assim jogar uma torta na cara do filme? No caso do filme do Matthew McConaughey, eu não faço a mínima ideia de por que a maldade foi feita. Com relação ao filme da Sydney Sweeney, a resposta aqui é a mais óbvia de todas. A Lacrate está tentando pintar um pseudo fracasso simplesmente porque anseia por vingança, quer tentar destruir aí a bonita, né, a Sydney Sweeney de qualquer jeito e vai continuar perseguindo essa mulher até conseguir pegar ela falhando de alguma forma, só que parece que não foi dessa vez. Isso nos leva ao Faroeste Americana, estrelado por Sydney Sweeney e originalmente financiado pela Bron Studios. O longa foi escrito e dirigido por Tony Tost, que a mídia condenou como um fracasso total em sua estreia de $500 mil em 1.100 salas de cinema, principalmente após a polêmica campanha de marca de jeans da American Eagle, estrelada pela estrela de Euforia. E perceba, você já sabe que a motivação de tentar emplacar um fracasso extra para a mulher é só a campanha da American Eagle, mas veja bem, 500 mil em bilheteria para um filme lançamento, a gente tá falando de 500 mil, tá? Não é 500 milhões não. Eu sei que é um valor assustadoramente pequeno, mas perceba que tem uma conta sendo feita aqui. No entanto, chamar a Americana de bomba é um equívoco em termos econômicos de filmes independentes, pois no final das contas, espera-se que o filme seja lucrativo para a Lionsgate em um nível pequeno sob o seu selo Lionsgate Premier Releasing. Então agora se sente, ok? Fecha a porta, prepare aí um negocinho leve para não engordar, é o Zangado que fala isso, né? Que nós vamos entrar na parte matemática da coisa e você vai perceber que não tá tendo prejuízo por aqui. Em primeiro lugar, a Americana nunca foi designado como um lançamento cinematográfico de grande porte com uma campanha de marketing de 2 dígitos, como aconteceu com o título da A24 de Jenna Ortega, Death of a Unicorn, que com um custo de produção de $15 milhões, teve um desempenho inferior para a estrela de Quarta-feira. Quarta-feira é uma tradução de Wednesday, ele tá se referindo à série da Wandinha, tá bom? Com uma abertura de 5,7 milhões em mais de 3.000 cinemas, terminando em 12,8 milhões no mercado doméstico. Então perceba, no caso do Death of a Unicorn, que eu nem sei se esse filme já chegou no Brasil, bota um pôster dele aí pra mim, Duda. É a morte de um unicórnio. A gente ia assistir esse filme, eu até que fiquei animadinho pra ir atrás dele. No final das contas, sumiu do radar e eu acabei não procurando mais. Ainda pretendo assistir, mas é que agora perdi também a pressa. Mas no caso desse filme, de fato, mesmo com um orçamento pequeno e um lançamento um pouco mais ambicioso, ele configura um fiasco, porque claro, custou muito mais do que arrecadou, a matemática é uma lógica, não tem muito o que fazer. Mas a história de Americana é completamente diferente disso. A Lionsgate, por sua vez, resgatou a Americana um ano após a estreia mundial do filme, com ótimas críticas no SXSW. E isso aqui eu tive que pesquisar, tá? O SXSW é o South by Southwest Film and TV Festival. Difícil até de falar esta caceta. Mas é um festival de cinema e TV, onde inclusive o filme Americana, né, foi super bem. Repare que foi na edição desse festival de 2023 e nós estamos em 2025. O filme obteve na época nota de 100%, mas depois declinou para 68% e recentemente manteve essa nota no Rotten Tomatoes, acredito que esteja inclusive até agora. Com o financiador do filme, a Bron Studios, falindo no verão de 2023. Então perceba, faço uma pausa aqui só pra gente corrigir a narrativa, porque quando você vê a manchete da Rolling Stone ou os perfis Lacrate no Twitter, você entende que é um filme que está sendo lançado agora e que está fracassando miseravelmente. Não é nada disso que está acontecendo. O filme foi feito em 2022, lançado em 23 neste pequeno circuito, neste festival, e a produtora do filme faliu. Quando a produtora faliu, quer dizer, se você quiser atribuir o fracasso a Sydney Sweeney, pega uma máquina do tempo e leva para 2023. Joga no colo dela 2 anos atrás. Mesmo assim, não foi o caso. Só que quando a Bron Studios faliu, este produto ficou engavetado. O filme estava pronto.
A Lionsgate então pegou o filme e colocou a Americana sob o seu selo Lionsgate Premier Releasing. Esse é um selo que o estúdio mantém para seus títulos de arte ou gênero com um gasto de P&A muito baixo e concentrado. Eu tive que pesquisar P&A também, tá? É Print e Advertising, publicidade e propaganda, um papo assim. Ou seja, especificamente para filmes como Sisu, Fall e Silent Night, que inclusive são 3 filmes bons, tá? O Sisu é aquele pistoleiro, porra, barbudo, brucutu, muito louco. Esse Fall, eu não sei se o Barros vai se lembrar, mas é um filme que me deu ansiedade, ânsia de vômito o filme inteiro. Mas é por causa da altura, aquelas a duas queda meninas, em brasileiro. aquelas duas meninas que ficam numa porra de uma torre, é um desespero da caceta, um mal-estar, não recomendo pra ninguém. A obtenção de 1000 salas de exibição, é claro, serve para impulsionar o título através de suas janelas de produção. A Americana, que também é estrelada por Paul Walter Hauser e a cantora pop House, inclusive é o Arraia Negra de novo, tá? É o cara que tá em todos os filmes, é o cara que estragou Cobra Kai, é o cara que atrapalhou o Corra que a Polícia Vem Aí, é o gordinho Chapchura, é o novo, é o gordo Pascal. Esse desgraçado tá em todos os filmes e eu já não tô suportando ele tá em Americana também. Numa história que acompanha forasteiros e marginalizados em uma pequena cidade da Dakota do Sul, cujas vidas se entrelaçam violentamente após um artefato raro cair no mercado negro. O braço LGPR é estruturado como uma parte lucrativa do acervo da Lionsgate, com 95% de seus lançamentos sendo positivos. E aí, só pra gente contextualizar o LG, né, PR, ali com a sigla gigantesca, é esse selo indie da Lionsgate, que é o Lionsgate Premier Releasing. No mercado pós a palavra que você está lendo, e isso já era verdade até mesmo antes dessa coisa toda, o ditado que é muito repetido pelos executivos, incluindo o recém-nomeado presidente da Paramount, Jeff Shell, na recente coletiva de imprensa do novo conglomerado, é que não existe uma abordagem de distribuição única para todos no que se refere a filmes. Então perceba, as estratégias são diferentes dependendo do produto, e em caso de filmes independentes de baixíssimo orçamento e que inclusive o estúdio original já tinha falido, no caso de Americana foi isso que aconteceu, a estratégia pode ser completamente diferente de tudo que se imagina, e mesmo assim, mesmo com poucos números, pode ser lucrativo. Então a economia de Americana é a seguinte: a Lionsgate arrecadou 3 milhões de dólares em vendas globais, 60% desse valor financiado por pré-vendas estrangeiras. O investimento combinado em marketing para cinemas e PVOD, só para te esclarecer, Premium Video On Demand. A matéria gringa tá cheia de sigla e de coisa. É quando vai pro streaming, né? Só que você tem que pagar o aluguelzinho. É o VOD Premium. É inferior a 3 milhões de dólares, principalmente digital e trailers em cinemas. A expectativa é de uma arrecadação doméstica final de 1,5 milhões de dólares. Então, se a princípio o filme arrecadou 500 mil, 700 mil, ele já tá quase que aí passando da metade da expectativa, sendo que ele ainda tá na janela de arrecadação. A Americana está em uma janela exclusiva de 30 dias nos cinemas, ao invés de 17 dias. O cronograma de lançamento em PVOD, você já sabe que é o VOD Premium e tal, é muito semelhante ao dos cinemas, com os distribuidores encontrando estrategicamente o momento certo para entrar no digital. A Americana será transmitida por meio do acordo da Lionsgate com a Starz em sua janela Pay One. Então o filme, aqui no Brasil, se deve chegar diretamente no catálogo da Disney Plus, porque não será lançado nos cinemas. Fontes dizem que a gravadora espera que a Americana esteja no azul ao final de todas as suas janelas. Então perceba que além da estratégica muito pequena, né, reduzida e específica para um produto que já havia falido algum tempo atrás e que agora está sendo realocado porque existe um outro interesse externo, a gente já vai chegar nessa parte do texto, mas tem muito a ver com os profissionais envolvidos, inclusive a Sydney Sweeney, a própria, mas mesmo assim,
é um plano de lançamento muito específico mesmo deste produto aqui. Então, assim, é óbvio que você já sabia que existia um sensacionalismo em todas as manchetes e todos os absurdos que estão falando a respeito deste produto enquanto lançamento em si. Só que mesmo assim, cara, é muita forçação de barra, sabe? É muito desespero de tentar colocar um fiasco na conta da mulher quando simplesmente não tá acontecendo nada. Aqui está a realidade atual sobre vários filmes financiados de forma independente e estrelados que estão sendo montados pelas agências. Sim, eles não estão sendo vendidos. Muitos títulos já estão financeiramente deficitários antes mesmo de verem um lançamento nos cinemas. Por exemplo, Eden, de Ron Howard, que inclusive deve chegar por aqui no finzinho do mês. Custou 55 milhões de dólares brutos, mais ou menos 35 milhões de dólares líquidos, e não há como a Vertical ter pago um prêmio por isso para lançá-lo. Aí no caso a Vertical é a distribuidora independente. Para um filme como Americana, que custou 9 milhões de dólares para a Brown Studios, ter um lançamento nos cinemas é um milagre divino. Então por que tantos produtos não vendidos? O mercado de aquisições continua em crise, enquanto os serviços de streaming reduzem seus desejos e os distribuidores de filmes avaliam se o investimento em um filme justifica a sua energia. Então é importante observar que existem realmente diferentes mercados e quando você fala de cinema independente, mesmo com grandes elencos, que é o caso de Eden, que é o caso do primeiro exemplo que ele citou do Matthew McConaughey, não necessariamente a presença daquela estrela vai fazer com que esse filme tenha atração para faturar junto ao grande público. São projetos diferentes para nichos diferentes. Embora o Deadline não seja o tipo de portal que acena positivamente para estreias de um dígito nas bilheterias, essas vendas de ingressos para distribuidoras menores como a Neon podem ser um sucesso interno, mesmo que para o público a bilheteria possa não parecer grande coisa. Porque convenhamos, né? 500 mil é que nem eu te falei, é um número realmente assustador. A Reed, que lançou no ano passado o filme de terror sobre freiras estrelado e produzido por Sydney Sweeney, Imaculada, que inclusive eu assisti esses dias, terminei de assistir, meio paradão ali a primeira meia hora, depois dá uma embaladinha, fica bem perturbador, terminei, tá? Mas não é um filme muito maravilhoso não, um filme ok, e a Reed é a distribuidora. Estreou com 5,3 milhões na quarta colocação e ultrapassou 15,6 milhões, sendo considerado então um filme vitorioso para a Neon. Este filme foi estritamente um acordo de P&A, com um gasto de P&A de um dígito médio. A Black Bear, que também está envolvida, o estúdio, assumiu o custo de produção abaixo de 10 milhões. E só lembrando que o P&A, né, Prints and Advertising, mais uma vez, é o custo de marketing, blá blá blá. Quando a Lionsgate decidiu comprar a Americana e dar-lhe uma chance nos cinemas, foi com a intenção de fechar negócios futuros com o showrunner de Poker Face, Tony Tost, que fez a sua estreia na direção de longas-metragens aqui, assim como Sweeney, que continua sendo uma estrela promissora. Então, além de tudo, a Lionsgate tinha a intenção de estreitar os laços com esse tal de Tony Tost. Faz tempo que você não tosta, Barros? Tem alguma coisa que você gostaria de comentar? Com a intenção de mais projetos com ele, perceba, tem um monte de coisa sendo amarrada, mas é óbvio que os portais da Lacrate não vão te falar isso. Missão cumprida para a Lionsgate, que terá o aguardado thriller The Housemaid no Natal, que a atriz não apenas estrelará, como também será a produtora executiva. E aí, no caso, se a Duda conseguir alguma informação, o nome do filme é The Housemaid e ele chega no Natal desse ano. Já é um filme para 2025 e ele também tá amarrado nesse acordo aqui do Americana, tá entendendo? A Lionsgate não deu um ponto sem nó e visivelmente sabia o que estava fazendo. The Housemaid é de longe a peça mais importante da Lionsgate esse ano e será o teste decisivo de Sydney Sweeney como uma potencial estrela de destaque após o filme blockbuster Anyone But You, de 220 milhões de dólares, que eu não lembro o nome em português, nunca mais o Barro sabe. Como é que é esse Anyone But You? É o romancinho dela com o bonitão lá, com o Glenn Powell, Barros. Como é o nome desse estado? Todos menos você? Todos menos... sei que tem? Anyone But You? Tô procurando. Anyone...
Todos menos você. Para a indústria cinematográfica em geral, esses filmes independentes de cineastas emergentes que geralmente têm seus melhores dias em um festival de cinema, ao invés de um lançamento em uma tela grande de costa a costa, mesmo que suas vendas de ingressos sejam fracas, isso não é um grande problema. Esses títulos preparam o terreno para os futuros empreendimentos mais grandiosos de um diretor. Não podemos esquecer que antes de Quentin Tarantino se tornar o gigante vencedor de Oscars, que é Cães de Aluguel, estreou com 147 mil dólares e encerrou sua temporada nacional em cartaz com 2,8 milhões de dólares em bilheteria lá em 1992. Você tá entendendo mais ou menos como é que funciona a brincadeira e o quanto que a lacrate internacional, não só a brasileira, mas a brasileira é especial, tá? Aqui realmente você sente um nível de inveja mesmo de tentar prejudicar a imagem da loira que é impressionante. Essa galerinha, né, a esquerdalha no geral, quando eles decidem que alguém é inimigo, que alguém é adversário, eles não medem esforços para tentar destruir a imagem da pessoa, só que pelo visto no caso da Sydney Sweeney não foi dessa vez, tá bom? Mas bota aí nos comentários a sua opinião a respeito deste embate esquisito e mais uma vez a lacrate tentou e tudo indica que não conseguiu. Por enquanto, Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo. Fez sentido pra você as informações, amigas? O texto do Deadline é um negócio realmente que você entende que conta pra lá, puxa pra cá, é um negócio pequeno, então tem que faturar pequeno. O filme tava falido, filme de 2022, bicho, foi lançado em 23, quer dizer, o assunto já estava dado por vencido, mas a Lionsgate trouxe ele à tona de novo, porque tinha interesse no tal do Tony Tosti Tosti. O Tony Tosti Tosti vai botar a tal da Housemaid lá no final do ano. Tô resumindo meu próprio vídeo em 30 segundos. E é aí que a grana de verdade pode vir ou não vir. Se esse Housemaid falhar no final do ano, aí beleza, tudo bem. A Sydney Sweeney flopou, mas por enquanto é impossível afirmar algo tão absurdo. Só no Bostil e só nos portais esquerdolas gringos que realmente ela tá sendo tratada como uma fracassada, bicho. 20 milhões de dólares só na campanha da calça jeans. Presta atenção. A gente aqui já tem um monte de vídeo sobre Sydney Sweeney, tá? Duda, pra fechar, taca aí thumb até o infinito de Sydney Sweeney na cabeça da turma, enquanto eles clicam na curtida, deixam um comentário e estudam inglês. Com o método BOA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.